ouvintes do podcast da Guararapes. Eu sou Emira de Holanda, do Estúdio M4 Arquitetura. Estou aqui no podcast mais uma vez para apresentar um conteúdo para vocês, só que dessa vez eu tenho um grande desafio. Eu estou acostumada a entrevistar arquitetos, designers de interiores, meus colegas da arquitetura, mas hoje a gente vai entender o olhar de outros profissionais sobre a nossa realidade da arquitetura e do design de interiores. Tenho aqui comigo duas jornalistas especializadas em arquitetura, em tendências da arquitetura e do design de interiores. Ana Harada e Sharon Abdala. Sejam bem-vindas, meninas! Muito obrigada. Obrigada por nos receberem, Mira e Guararapes. A gente vai chegar num assunto aqui que vai te inspirar, que vai fazer você pensar a sua forma de produzir arquitetura. Segura aqui na minha mão, mas antes eu vou matar minha curiosidade. Queridas, eu queria que vocês, por favor, se apresentassem para todo mundo saber quem é Ana, quem é Sharon, e contassem um pouquinho por que arquitetura na vida de vocês. Você quer começar, Sharon? Pode ir em frente. Vamos lá. Bom, eu sempre digo que não fui eu que busquei a arquitetura e o design, que foram eles que me encontraram, na verdade. Porque sou jornalista, né, como você já apresentou. Iniciei a carreira em assessoria de imprensa, daí logo entrei num veículo de comunicação e eu entrei cobrindo o mercado imobiliário, que já flerta ali, né, eu falo que é o tripé, né, que é o mercado imobiliário, a arquitetura e o design. Já flerta ali um pouco com essa questão da arquitetura, principalmente quando a gente fala da arquitetura mais urbana, do ponto de vista de edifícios, skyline de cidades, enfim. E passado um tempo, a minha gestora na época me puxou para um caderno especial que a gente tinha dentro do veículo, que era daí sim nichado em arquitetura, design de interiores e design de produto. Isso tem já lá quase 15 anos, e daí eu fui picada aí pelo bichinho do design da arquitetura e não me vejo mais fora desse ambiente, então a estrada vai ser longa ainda. Excelente. E você, Ana? Eu estava até pensando que eu também estou numa posição um pouco atípica para mim, porque geralmente sou eu que estou fazendo as perguntas, não as respondendo. Mas tudo bem. O meu caminho com a arquitetura, não posso nem falar que foi a arquitetura que me achou, porque a minha jornada pessoal com a arquitetura começou em casa. Minha mãe é arquiteta. E ela é professora de arquitetura, na verdade, né? Mas o meu caminho profissional com arquitetura, ele acabou acontecendo, né? A vida vai te conduzindo, e aí nessas coincidências eu acabei caindo no jornalismo de arquitetura. Então, eu sou redatora-chefe e eu cuido dos veículos de arquitetura e decoração Casa.com, arquitetura e construção, e Minha Casa da Editora Abril. Que Então, máximo. a arquitetura sempre esteve comigo de um jeito ou de outro, né? Aham. E depois de um tempo ela só me fisgou e hoje é uma parte significativa da minha vida. Agora que eu estou saciada com a minha curiosidade, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a relação que se vê hoje entre o que é tendência de fato e o que é a realidade do que está sendo produzido. De fato, personalidade dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um projeto, e o que é de fato, às vezes, uma solução muito pasteurizada, que a gente vê em diversos projetos, soluções muito parecidas, identidades muito parecidas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês pensam sobre isso? Bom, a gente estava conversando, né, trocando ideias antes de estarmos aqui com vocês, porque é um tema muito complexo e a gente está numa posição, assim, eu vou dizer até privilegiada, né, porque a gente está tendo a oportunidade de trazer uma reflexão e talvez expandir um pouco mais o horizonte do que só fazer perguntas mais objetivas e mais fechadinhas, né. E a gente acompanha feiras, faz coberturas, né, os principais eventos do setor, e a gente fala muito e traz esses recortes, né? Ai, olha a tendência da Expo Revestir, olha o que foi tendência na Semana de Design de Milão. Então, a gente também faz parte dessa construção e dessa padronização, de uma certa forma, se a gente pode falar nesses termos, né? Mas essa questão de como isso se reflete, tem muito da questão inconsciente também e das escolhas que a gente faz. Um ponto que tem me pegado muito, assim, e sobre o qual eu tenho pensado também bastante recentemente, essa questão da casa como refúgio, por exemplo, para exemplificar com algo comum, assim, que a gente, né? Eu brinco que de 11 em cada 10 arquitetos com quem a gente conversa, fala que, o que te inspirou no projeto? É a casa como refúgio, fazer da casa como refúgio, para fazer com que esse ambiente dessa tal mostra transmita essa sensação de refúgio. Mas o que é o refúgio, na verdade, né? Ele
tem várias conceituações e definições dependendo de quem vai usar aquele espaço, de quem vai entrar naquele refúgio. E isso acaba levando, de uma certa forma, a essa questão da pasteurização que você comentou, porque todo mundo está definindo o seu trabalho, os seus projetos, os seus espaços a partir das mesmas palavras. Dificilmente a gente consegue sair de refúgio, acolhimento, conforto, que, claro, precisa ter. Obviamente que precisa, né? Mas parece que a gente está muito limitado. A reflexão que a gente traz, assim, é o que coloca essa limitação. Não há realmente outras formas ou outras maneiras de apresentar, de executar, ou a gente está se limitando porque a gente tem um repertório mais vasto, mas a gente está reproduzindo o que todo mundo está reproduzindo e vice-versa, para continuar aparecendo ali no mainstream, fazer aquela coisa da vitrine, não sair muito fora da caixa para não correr o risco de ficar de fora do grupinho, digamos assim, sabe? Entendi. Aham. Então é uma conversa um pouquinho mais É complexa. complexo, É né? É complexo. uma equação complexa da Sim. gente entender, para a gente saber até onde vai a solução, até onde vai a individualização, até onde vai a personalização, utilizando-se efetivamente daquilo que é dado como uma unidade, um todo, uma Sim, tendência a daquele tendência, momento, ela né? é um conceito muito difícil, assim, de quando você para um pouco para refletir sobre ela, ela é meio paradoxal. Porque no final a gente sempre está querendo, na arquitetura, construir casas que sejam as casas das pessoas, Das casas pessoas. boas para as pessoas, que elas se vejam naquilo, que elas se enxerguem ali, que elas se sintam bem ali, que seja um refúgio para elas, né, como a Sharon falou. Até que ponto a gente consegue, conceituar uns nortes sem se cair nessa coisa de uma padronização, né. E e eu sinto muito, trabalhando, né, a gente trabalha com mídias, a gente vive numa sociedade que tem muitas imagens, você tem um mar de inspirações, né, você tem, redes sociais, você tem sites, você tem mostras, o mundo é globalizado, as pessoas viajam para ver as coisas, mas isso tá te ajudando a construir algo? Isso é uma referência que tá te ajudando a construir algo que seja seu, ou no final você só tá absorvendo aquilo e cadê seus gostos, né? No meio de tanta coisa. É difícil, eu acho que isso é difícil pra gente, pelo menos pra mim, quando eu vou conceituar, quando eu vou escrever sobre isso, né? Então, ter esse cuidado no meio de um mundo com referências demais, assim. Essa é uma faca de dois gumes, assim. Enfim, esse mar de referências que eu já ouvi alguns arquitetos que falaram pra mim, acho que alguns até falaram no podcast, né? O cliente chega com uma pasta no Pinterest de 1000 pins, né? Então é ótimo. Você pode até pensar, puxa, mas ele foi lá, ele escolheu alguma coisa que ele se identificou, que ele gostou. Mas será que é isso mesmo? Será que são as redes sociais? Será que é isso que está traduzindo quem você é mesmo? Ou é só uma ideia de uma casa que você está construindo para tirar uma foto legal para postar no Instagram? E pode tirar, amamos inclusive. Podem tirar, podem mandar, Precisamos de fotos precisamos incríveis. sempre, né? Mas eu Aham. acho que é interessante a gente pensar um pouco nesse sentido. Do lado de cá, como arquiteta que precisa dessas referências, eu acho que elas são fundamentais, sabe? Porque a não ser que a gente esteja falando de um escritório que tem uma linha de produção muito clara, muito específica, muito assinada, uma assinatura muito forte, a gente está falando de produzir projetos para pessoas e a gente precisa imprimir efetivamente o gosto da pessoa no projeto. Eu acho que o gosto vai, inclusive, além da questão da personalidade, que é um pouco mais difícil, né, da gente enxergar, mas o gosto, muitas vezes, para a gente que está abrindo ali 1000 pins no Pinterest, não, mas não chega a tanto, vai. Mas se também tem 3, eu fico enlouquecida, porque eu preciso de mais referências para entender efetivamente o que é esse gosto do cliente e a gente poder produzir efetivamente para eles. Então, eu acho que é realmente esse lugar de é uma dança em que a gente precisa saber conduzir aquilo que é tendência, aquilo que faz sentido, aquilo que é novo, aquilo que é inovação, com a linguagem do cliente, o gosto do cliente, e aí, eventualmente, com essa dificuldade que é de tentar traduzir ali o que é mesmo gosto, o que é, eventualmente, o que ele absorveu e é algo que não funcionaria para ele, né? E é um trabalho muito complexo esse, de novo usando essa palavra, né? Porque
São muitas questões ali envolvidas nesse processo, e eu falo que a gente, estou colocando a gente junto nesse pacote, mas os profissionais da mídia que falam sobre arquitetura e design, e os próprios clientes, os clientes, eles muitas vezes assumem uma posição assim de que a gente é quase um professor, no sentido assim, de não de ensinar, mas de apontar caminhos. De Eu traduzir, falo talvez, que né? o nosso papel é muito de educação nesse sentido mesmo, de mostrar que existem outras possibilidades, né? Porque às vezes ele vem com a pastinha do Pinterest, ou ele vem com, olha, você fez a casa do meu amigo assim, eu queria algo mais ou menos parecido com isso, Ou a mas por casa de alguém quê? famoso, né? É, Assim, eu mas por queria. quê? Porque você gosta daquilo mesmo, aquilo bate com a tua personalidade, com o teu estilo de vida, com o que você projeta para tua vida daqui 5, 10 anos, se você for ficar naquele imóvel, ou porque você quer performar parecido, porque eu acho que tem muito essa questão também, que é outra reflexão que a gente queria trazer aqui, que é essa questão da estética doméstica, assim, né? Porque a gente vem entendendo, né, novos modismos que acabam se tornando marcadores sociais, assim, né? A gente teve essa Nossa, questão do perfeito. tempo, de, eu tenho tempo de ir na academia, eu tenho tempo de ter uma manhã mais easy, mais tranquila, tomar 15 minutos de sol, tomar meu café ali 1 hora, e isso está sendo um marcador social de tipo, eu cheguei lá, eu tenho poder, eu tenho uma condição, e a gente pode colocar muitas coisas dentro dessa condição que me permite ter esse tempo, né? Roupa de academia também virou meio que uma chancela de status, né? Se você anda o dia inteiro com uma roupa de academia boa, de boa qualidade, de uma marca legal, você, nossa, eu posso ir treinar e fazer meu pilates às 3 da tarde, o famoso horário de herdeira, assim, né? E a casa está assumindo um pouco isso também. A gente veio do olhar para a casa da pandemia, todo mundo, aí sim, buscando esse refúgio, esse aconchego, esse porto seguro. E a gente tem percebido, principalmente nessa dinâmica de redes sociais, esse movimento meio que de uma estética doméstica, né? De todo mundo Entendi. preparando as suas casas para tirar uma foto bonita, para performar, seja na rede social ou seja na vida social. Entendi. E eu acho que tem um case que ilustra muito isso, assim, para mim foi muito emblemático, super recente, que da atriz Bella Campos, que esteve Uhum. agora, né, na novela ali, que foi Uhum. super sucesso. Foi um projeto até que quem assinou foi o Cafofo do Dani, né, que tem tudo a ver com ela, assim, pelo que ela mesma relatou, um projeto super minimalista, que valoriza muito essa questão da iluminação natural. E obviamente, né, ela estava numa super projeção por conta do personagem da novela, então todas as mídias especializadas noticiaram, Perfeito. né, aquele Aham. projeto, e depois, passado uns dias, ela veio a público meio que tendo que explicar para as pessoas por que o projeto estava daquela forma, porque as pessoas começaram a rebater, a criticar, falando: nossa, eu Não é esperava um projeto luxuoso o mais luxuoso para uma suficiente. atriz da Globo. Ah, olha Nossa, eu esperava um só. projeto mais sofisticado. Sim. E daí ela comentou dela, gente, eu tenho 27 anos. Se eu tive a possibilidade de comprar um apartamento de cento e poucos metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro, para mim isso aqui já é luxuoso. Eu já Perfeito. tô nesse status. Uhum. E o que funciona para mim, o que faz sentido na minha vida, né, pelo menos nesse momento, é isso. Eu tô super feliz com Uhum. esse projeto. Aham. Então é nessa questão que a gente traz de novo, né? Para que isso aqui eu tô fazendo isso? Mesma coisa, a mesma aposta. A Uhum. gente vê, né, uma enxurrada de links compartilhados, daí a pessoa posta uma foto de uma mesa posta, passa uns dias, a gente vê uma outra pessoa postando uma outra mesa posta com o mesmo copo, com a Uhum. mesma louça, que Uhum. veio mais ou menos tudo do mesmo lugar. Isso Entendi. tanto do mesmo lugar, quando a gente pensa numa compra mais acessível, do ponto de vista de orçamento mesmo, e muitas vezes até de um design mais autoral, de uma peça que tem ali um valor agregado maior, porque a gente tem uma produção de design de arquitetura riquíssima no Brasil, Uhum. mas parece que os grandes players, ou pelo menos o que repercute mais em mídias, tanto veículos de imprensa quanto Uhum. sociais, são sempre os mesmos 5 ceramistas, são sempre os mesmos 5 artesãos, são sempre os mesmos 5 arquitetos, 5 assim, Uhum. claro, tô falando um número bem, Aham. né, a título de exemplo. Mas é essa provocação mesmo, né? Da gente Perfeito. ampliar o olhar e não ficar limitado. Eu acho que faz total sentido Tipo, isso. as tendências são difíceis, né? Eu acho que é importante a gente. Decoração, é super gostoso, né? Eu acho que é uma coisa que é boa. Eu sempre falo isso quando eu tô escrevendo. Eu falo, puxa, as pessoas, elas. Eu sei que elas entram no Instagram
quando elas estão com tempo livre, sabe? Elas Sim, querem olhar e isso é bom, mas eu acho que o fato de ser prazeroso, de ser gostoso, de ser, para algumas pessoas é até um tipo de entretenimento, sem né? E olhar dúvida. salvando, Uhum, mas você não deixar de pensar criticamente nessas escolhas que você uhum, faz, né? uhum, Então, do mesmo jeito que você entende que é importante a gente ter consumo consciente, você olha as tendências de moda, você fala, putz, né? Não sei uhum, se isso aí é para mim. Acho que a uhum. gente também tem que olhar para isso, com esses olhos, para a decoração. Então, Perfeito. as tendências Uhum, são ótimas, elas sempre uhum, trazem novos nortes, elas uhum, interpretam muito o que, que o mundo, né? Os caminhos do mundo, as tendências são reflexos uhum, dos caminhos do mundo, mas quando isso chega pra gente aqui, todo mundo que uhum, trabalha com isso, né? E para o público final, porque a gente também tem esse contato, né, com os nossos uhum, leitores, é como que isso chega para você? Como que isso uhum, se traduz para você? O que que isso fala com você de verdade, sabe? uhum. Entendendo que a Perfeito. arquitetura, a decoração, ela não é tão, digamos É assim, efêmero, né? efêmera quanto uma peça de roupa, né? Então, as suas escolhas, você tem que refletir um pouco sobre isso. Eu acho que isso é, é importante para você não ser carregado, né, pela maré, por uma questão de sustentabilidade, você não vai ficar consumindo loucamente, né? Enfim. É insustentável, né? A gente não está falando de fato de trocar uma blusa, né, gente? A gente está falando de algo que precisa ter durabilidade, que precisa permanecer no espaço, né? Então, eu acho que o papel do arquiteto é tentar traduzir esse desejo do cliente, tentar olhar para essa inspiração do cliente e traduzir isso em um projeto que efetivamente tenha durabilidade. Cada um com sua personalidade, ainda que siga inovações, ainda que siga tendências, tentar fazer essa leitura do cliente para ver até que ponto nós estamos falando de um modismo, até que ponto o cliente está só se inspirando na casa do famoso, ou efetivamente é aquilo que ele quer, de fato, para o Sim, espaço que faz dele, né? sentido para ele, E né? nesse caso, tá tudo bem ele se inspirar na casa do famoso também, que a gente não tá aqui para pontuar o certo e É, errado, a gente tá aqui para pontuar a questão do questionamento mesmo. Porque assim, isso. eu posso te contratar para fazer o meu projeto e falar, eu quero a casa da Bela Campos, para trazer o mesmo exemplo aqui, para mim, porque eu achei que funcionou, achei bonito e quero que tenha essa estética. E tá tudo bem, desde que eu esteja consciente sobre isso. Perfeito. Que eu assuma, tipo, não, eu quero uma casa instagramável ou eu quero uma casa que, por mais que as pessoas não entendam as minhas escolhas ou achem mais luxuoso ou menos luxuoso, mais sofisticado ou menos sofisticado, mas que realmente transmita o que eu quero, o que eu acredito. E daí também, né, de novo, em vários aspectos, da sustentabilidade, das relações de consumo, do planejamento de família, entram, né, Da 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 funcionalidade. funcionalidade. E funcionalidade. eu acho que o arquiteto, ele entra, né? Como a gente aqui, a gente tá de um lado do balcão que a gente vem trazendo isso, né? A gente vem trazendo esses conteúdos, a gente vem trazendo novidades, a gente interpreta o que a gente recebe para publicar, mas eu acho que nós, enquanto conjuntos aí, né? Os jornalistas, os arquitetos e os clientes, é importante ter esse diálogo, assim, o arquiteto tem que ser um ponto de conversa para o cliente ali, para a pessoa que está morando, para que ela possa refletir criticamente sobre isso, para que ela possa questionar o que ela está recebendo. O arquiteto vai vir com suas referências, o cliente vai vir com suas referências, vocês vão discutir tendências, vocês vão olhar as casas no perfil do casa.com, né? Por favor, olhem. Mas eu acho que é interessante, assim, é, não receber passivamente, Uhum, né? Não uhum. receber isso passivamente. Entender que você pode não gostar de uma tendência, não gostar mesmo de uma tendência, sabe? Claro que pode, gente. Se você Inclusive, não gosta de cozinha integrada, tá tudo tudo bem, bem, sabe? sem dúvida. Vou, inclusive, aproveitar o gancho e trazer uma provocação. Eu realmente acredito que nós estamos falando de um recorte. Nós estamos falando de um recorte de um público que não é todo o público da arquitetura, sabe? A gente tem uma gama muito grande de perfis de cliente. A gente vai ter alguns clientes que têm essa preocupação, essa conexão, esse interesse em entender um pouco mais sobre o universo da arquitetura. E a gente vai ter um recorte do público que definitivamente não sabe o que está acontecendo e não sequer compreende o conceito de tendência.
Inclusive, eu defendo muito isso na minha criação de conteúdo, da gente tentar traduzir isso para o cliente, evitando, inclusive, nomenclaturas que o cliente, porventura, nem sequer compreenda. Sim. Então, nós estamos falando, de fato, de um recorte bastante barulhento, que faz bastante, que demonstra muita coisa, que traz muita visibilidade, que está nos eventos, que está nas mostras, mas é um recorte. Sim. A gente tem uma outra área, ou uma grande gama de clientes que estão preocupados com o que eles gostam, da maneira que eles querem, daquilo que é para, Sim. sabe, que funciona para eles. Não quer dizer que não vai ter a pastinha do Pinterest. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre há. Não, e é aquilo, né? Não é um problema. A gente bebe de referências o tempo todo, que são escolhas até inconscientes na maioria das vezes, né? E a gente seguir ou não seguir uma determinada tendência, cor, uma textura, enfim, que, né, esteja no hype no momento, é até uma forma de socialização. Somos seres sociais, a gente precisa compartilhar códigos para fazer parte do grupinho, assim. Então tá tudo certo, né? A gente não precisa ser lá a resistência, ai, nada me atinge, eu sou inabalável, eu sou puro e entendo completamente quais são todos os meus desejos e referências. Isso não existe, né? É uma Até porque outra as pessoas mudam de ideia, né? E ainda bem, e né? tá tudo bem. E tá tudo bem, muda de ideia, muda de gosto. No fundo é só, tem que se conversar, né? Há de se ter diálogo. No fundo é isso, né? É você olhar o que está acontecendo, conversar com você mesmo, o arquiteto conversar com o seu cliente, ouvir o seu cliente, o cliente que vai ler as nossas matérias ou vai consumir um conteúdo de arquitetura ali e pensar, mas eu acho que assim, como tudo de bom nasce dessas interações, assim, de você conversar sobre isso, né? Você sempre tá lá discutindo e eu acho que é a partir daí que surgem as boas ideias, a boa arquitetura, né? Perfeito, concordo. E se dispor a testar, sabe? Eu sou muito entusiasta, assim, do teste. Porque às vezes eu chego pra você e falo, eu quero um projeto teu, mas ó, eu não gosto de azul, não gosto de, sei lá, verde, não gosto de cinza. Mas às vezes você vai me ler minhas necessidades, meus desejos, a minha personalidade, e vai me apresentar algo que super funciona com o azul. Mas eu quero o neutro ali, o clarinho, aquela coisa que meio pasteurizada também, né? Acho que um exemplo muito bacana é da própria Guararapes, né? A gente tem 80 padrões no Sim. portfólio da Guararapes, mas se a gente pegar ali os que dominam a maior parte dos projetos, a gente Sim. fecha nos mesmos 5, nos mesmos 3, às vezes. Então, a gente vamos nos permitir, assim, sabe? Eu acho que vale a pena também a gente se permitir a testes, porque às vezes a gente vai se surpreender com a gente mesmo, assim, nossa, eu gostei disso e não fazia ideia, sabe? Então, E surpreende o cliente também, né? E o cliente olha aquilo, e aí, especialmente aqueles que têm um pouco mais de personalidade e que compreendem a importância de trazer a própria identidade para o lar dele, pode olhar para aquilo ali e falar assim: gente, nunca tinha imaginado, eu amo ouvir isso. Nunca tinha imaginado. Porque, de fato, aí a gente vai trazer uma solução que ela é única, né? Sim, assim que nascem, acho que é daí que nasce realmente essa casa com personalidade, né? Aquela casa que realmente traduz o que é essa pessoa. Acho que é bem isso que você falou. É quando você chega, nossa, nunca tinha pensado nisso, então conseguimos, né? Perfeito, é exatamente. onde a pessoa se sente livre. Acho que talvez essa seja uma boa palavra, né? Que a gente estava falando antes dessas casas performáticas, assim, no sentido de pensar um projeto para marcar uma posição ali, qualquer que seja. E daí você pensa, gente, se eu não puder deixar de performar dentro da minha própria casa, a gente já performa em tantas esferas da nossa vida. Se você não conseguir deixar de performar dentro da tua casa, A vida fica a engessada, vida né? fica engessada e você vira Gente, 100% ali um personagem. personagem. É. A mãe aqui sabe bem disso. Entendeu? Porque tem hora que tem brinquedo espalhado pela casa inteira, sabe? Não tem como, não é instagramável. E deixa as crianças, gente. Deixa as crianças. Mas você puxou um ponto que eu queria trazer aqui também, que você falou, né? O brinquedo em tudo que é lugar e não é instagramável. Às vezes mas é para mostrar uma outra coisa que acho que tá surgindo muito aí, como talvez uma nova tendência, que é essa questão da emoção, né?
porque a gente tem cada vez mais a tecnologia, a digitalização entrando nos ambientes, para além da gente estar o tempo todo em tela, mas a geladeira conversa com você, a Sim. persiana está automatizada e, Uhum. né, os robôs humanoides estão chegando por aí. Então, né, o caminho vai ser É sem bem volta. longo e sem volta nesse sentido. E a gente tem visto muito esse resgate da emoção para dentro de casa, né? Uhum. Que tá tanto na textura ali do crochê, que remete à avó, nas cores, Uhum. nos padrões, Na na casa com cara de casa, com cara de casa, né? casa e tudo mais. E isso tá aparecendo muito forte, assim, a gente já vê até campanhas, né? A IKEA, por exemplo, lançou recentemente uma campanha que não tem imagem dos produtos na campanha, são outdoors e Uhum. pôsteres, não, plotagens, enfim. Você não vê uma poltrona, você não vê uma mesa, você vê o momento ali das pessoas, sei lá, quase se beijando, e daí um escrito assim muito pequenininho que remete à cama de casal. Uma criança com o pé Momento, é sobre o engessado em cima de uma momento. almofada, tipo ali descansando, mas a almofada tá ali, ela completamente coadjuvante na campanha, porque a questão é a emoção, o sentimento que você tá vivendo naquele momento. Então, Perfeito, perfeito. E no fundo é sobre isso, né, gente? Então, no fundo é sobre a gente traduzir esse momento do lar de dentro de casa, especialmente para esses clientes residenciais. Então, a gente tem que estar nesse meio do caminho aí entre fazer esse equilíbrio, né, do que é inovação e do que é personalidade, realidade, a realidade ali do aconchego de verdade, da individualidade de verdade, né? muito bom. Muito bom. Acho que é uma conversa que, né, se a gente for Se a gente tomar um deixar, a gente café, não acaba né, mais. vai tomar um café, a gente passa a A tarde gente falando, termina porque são esse muitas no camadas. bar, sabe? Na sexta-feira a gente termina essa no bar. São muitas camadas. Exatamente. Ana e Sharon, muito obrigada pela visão de vocês. Eu abri a minha cabeça para entender um pouco mais sobre essa visão de inovação e tendências. Eu confesso que eu não tinha essa clareza que vocês passaram hoje. E eu espero que a gente tenha aberto a sua cabeça também do outro lado aí. Meninas, muito obrigada pela presença no podcast da Guararapes. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. Foi ótimo. Eu vejo vocês na próxima. Até lá.